Ô, Minhoca, e para além do Ceará, a gente tem esses últimos 2 jogos do Fortaleza. A Libertadores complicou um pouco, né? Depois Agora é do 100% empate em nada, né? casa, né? Não tem mais Depois do para onde empate em casa, ainda tropeçar. teve esse resultado de hoje, foi péssimo, né? Essa vitória do Vitória do Botafogo. Botafogo, né? Tá uma disputa aí direta, né? Pode até já se definir já no meio de semana. Atlético Paranaense, América Mineiro e Atlético Mineiro podem definir. Mas ontem, sabe, Fred, a sensação é de que pouco importa, sabe? Ontem os caras fizeram uma festa na Arena Castelão, estavam perdendo. Aí, tinha até torcedor até comemorando a derrota, pô, porque estava atrapalhando a vida do Ceará. Então, assim, ontem foi uma festa, fizeram homenagem ao Vojvoda. Eu acho que a grande preocupação do Fortaleza até domingo o Vojvoda vai continuar para a próxima temporada? Porque, Porra, entendeu? não Porque pode aí ser assim, não pode. tudo vai partir da escolha dele ou não, e se ele não continuar, aí o Fortaleza vai ter que ir no mercado, né? Vai ter que tentar encontrar, garimpar, como garimpou muito bem aí o Vojvoda. Então há uma dúvida, ele não garantiu ontem na coletiva, Fortaleza, não sei se o peso Libertadores vai fazer o Vojvoda aceitar ou não, se o Fortaleza garante Libertadores, ele aceita, se só garantir Sul-Americana, ele vai para outro projeto, né? Porque já teve sondagens aparentemente, né, de Corinthians, que está na incerteza lá com o Vitor Pereira, o próprio Bahia também já foi sondado aí, já foi ventilado o nome dele, o Bahia também está tentando fazer um contrato com ele. Então há essa grande incerteza no Fortaleza sobre quem será, né, também o treinador do próximo ano, e claro, a prioridade está com o Vojvoda. Acho que o Fortaleza está naquela base do lucro, né, de qualquer coisa que vier agora, já é muita coisa. Eu acho que seria legal se terminasse, tá tentando buscar aí a melhor campanha, né, de um turno. Se vencer um jogo, já supera o Vitória de 2013, né? Isso, 2013, que fez 36 pontos. Fala, Cássio. Assim, eu discordo dessa postura da torcida justamente por achar que o clube tem que buscar mais e é um clube que já conseguiu mais. Por exemplo, se a festa foi para um time que estava quase sendo rebaixado e escapou, beleza. Essa festa é justa. Essa festa é justa. Talvez quando acabar o campeonato e outro cenário, a torcida de Fortaleza dá o espetáculo, bota mosaico, faz tudo, mas veja só. Era uma piada, né? Lembra quando falou? Quando atingir a meta, vamos dobrar a meta. Virou um clássico. Em algum momento, a meta do Fortaleza era escapar. Mas na hora que ele escapou, e o campeonato tinha muito campeonato pela frente, dobra a meta, vai buscar outra meta. A meta é completamente acessível. O jogo com o Atlético Goianiense, dentro de casa, para ganhar. Veja, o Fortaleza estava a 3 pontos e terminou a rodada a 3 pontos. Se ele vence, ele estaria a 1 ponto. Não, veja só, eu torcedor do Fortaleza, se estivesse no Castelão, eu teria sofrido toda a ameaça de rebaixamento em boa parte do campeonato, teria ficado muito feliz com a escapada gigantesca do time, mas ontem, e eu estou sendo muito específico, ontem, nesse jogo, eu teria ficado puto. Porra, assim, veja só, o time se vence o jogo, um jogo acessível, um jogo difícil, mas acessível, mas dentro do Campeonato Brasileiro, acessível muito, né? É um campeonato muito difícil, era um jogo acessível. Detalhe, nunca venceu o Atlético Goianiense aqui, cara. 6 jogos, assim, nunca venceu. Tem umas estatísticas que são muito doidas, mas mesmo com essa estatística, continuava ainda assim era um jogo acessível, dentro desse campeonato. Eu teria ficado puto. Porra, meu irmão, que oportunidade. Não é que significa que se ganhasse ontem para a Libertadores, não, mas se ganhasse ontem, estaria hoje faltando 2 rodadas a 1 ponto da disputa pela Libertadores. O ano do Fortaleza não acabou. Assim, a festa de que um ano acabou, o ano não acabou ontem, não. Ou se acabou, acabou justamente porque empatou. Se o ano acabou ontem, foi justamente porque empatou. Então, a festa talvez ficasse para depois. Ontem, vendo de fora, eu não estava lá dentro para sentir. É isso que eu estou falando. Antes que alguém fique puto aí, eu estou falando assim, tentando me colocar um pouco na situação, mas vendo, obviamente, de fora, consciente disso. Ontem era para ter a frustração disso. A frustração faz parte do futebol. Nem tudo é festa, não, porra. Assim, ontem não foi um resultado para ser festejado pelo Fortaleza. Não. Eu entendo, e está muito claro que alguém desenhe que o Fortaleza festejou a escapada. Mas a escapada já tinha acontecido. Ontem não era isso. Ontem era vencer e tentar partir para detalhe, o time continua na briga. Tá difícil, mas continua na briga. Mas ontem, a vitória ontem deixaria muito, muito vivo.
Então terminar 1-1, porra, do caralho, assim. Depois que baixasse um pouco a bola, aí você, meu irmão, não deu, lutamos, tentou, não deu, o time lutou bastante, empatou e tal, mas depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, ter escapado é do caralho. Isso se comemora. Mas existe o dia também onde você acusa. E assim, eu não acho que o resultado de ontem era para ter sido a maior festa do ano com o resultado de ontem. Assim, eu achei meio desproporcional o que aconteceu, mas isso é uma percepção minha, tá? Eu sei que a galera gosta pra caralho de festa, que a galera vê da forma, mas eu vejo de futebol de uma forma diferente, eu acho que eu tenho esse direito também. Não, deixa eu só explicar, certo? O que eu tô dizendo é o seguinte, o cara ontem que teve o empate, ele ficou frustrado, certo? Não tô dizendo que ele terminou o empate, ele tava... Assim, na verdade, o Fortaleza agora, ele tá tentando ter algo a mais. Só que teve, por exemplo, o último jogo foi uma goleada que poderia ter sido 7-0, 8-0. O Fortaleza levou um baile do Palmeiras. E aí, ali já deu uma morgada, sabe, Cássio? E esse jogo, porque é o seguinte, faltam 3 rodadas, 2 em casa. Um dos jogos era nesse domingo, às 4 da tarde. Era o dia perfeito para fazer a festa, fazer o mosaico para o Vojvoda, homenagear, para ver se balançava o coração do... Pô, os caras colocaram o mosaico com a família do cara, entendeu? Para ver se conseguia balançar o coração do homem. Mas essa parte eu não questiono, não. Como é que eu vou questionar? 40 mil pessoas fizeram a festa. Eu sei que eu estou errado. Veja só, eu só estou dizendo que se eu estivesse lá, eu teria ido embora. Eu imagino que alguém foi. Eu não imagino que as 40 mil pessoas que foram para o Castelão, que não teve uma pessoa, porque é isso que eu estou falando, é o meu jeito particular de ver futebol. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que foi toda a torcida. Tanto é que teve alguns torcedores que ficaram com muita raiva. E eu acho que, sinceramente, e é questão da minha opinião, entendeu? O Fortaleza, ele não precisa ficar puto por não ganhar a vaga da Libertadores. Puto não. Ele pode ficar frustrado, lamentando, perder uma chance. Até porque o Fortaleza teve possibilidade de virar o jogo. Thiago Galhardo perdeu 2, 3 chances ali que poderia ter resolvido. Mas pelo que foi essa Série A, não dá para usar esse termo de decepção. Não, simplesmente o time é incompetente. Não é isso não, eu falei sentido. A decepção não tem como é que decepção, pô. O time jogou Libertadores, passou para as oitavas de final, ganhou a Copa do Nordeste invicto, ganhou o Cearense invicto, quase foi rebaixado, teve um puta retorno, se recuperou. Eu não falei frustração do ano, não. Eu falei frustração do jogo. Eu fui muito claro. Eu falei frustração do jogo. Eu repito. Eu no estádio, eu sei que eu falei, repito, tem 40 mil pessoas que pensam diferente de mim, que a galera fez a festa, mas eu imagino que alguém foi embora. Eu teria sido um desses que ia embora. E mais uma vez, não é uma visão de. Não estou dizendo como se vê futebol, eu estou falando de algo muito específico, é meu jeito particular, como eu vejo. Não é como as pessoas devem ver, como deveria ser visto. É como eu vejo. É muito específico o que eu estou falando. Não, eu sei, mas perceba. Tem torcedor do Fortaleza que não gostou da vitória do Botafogo hoje, por exemplo. Tem torcedor que ainda está na esperança de buscar essa vaga na Libertadores. Então, assim, não é uma questão de a torcida por completo tá simplesmente fechando. Tem torcedor que está indignado, que acha um absurdo, que fulano de tal não é mais para jogar e tal. Então, é uma situação que... Aí é que tá, né? Eu não acho que nem lá e nem cá. Não é uma situação para dizer que é uma coisa que, o Fortaleza ele está brigando ainda pela vaga da Libertadores. Não acabou essa possibilidade. Mas também não é para também arrancar os cabelos, porque se o time não conseguir, pô. Tem possibilidade ainda de alcançar. Tem esse jogo contra o Bragantino está muito mal. E tem um jogo contra o Santos também que não está nada bem. Então, eu acho que o Fortaleza, a primeira coisa que, se eu sou o Fortaleza hoje, vou lutar até o fim. E se por acaso acontecer, eu não me desesperaria por isso. O que era o desespero era no final do primeiro turno, quando o time praticamente não tinha perspectiva nenhuma que iria sequer escapar. Eu acho que isso é muito claro, Minhoca. Eu acho que isso é muito claro, assim, e todo mundo concorda. Eu acho que o ponto de Cássio é que, assim, a festa ontem, ela soa um pouquinho desproporcional, porque foi um resultado muito ruim quando você está pensando em Libertadores. Veja só, ainda que o Fortaleza tenha tido um excepcional ano, e esse excepcional ano, tá, ele está ligado ao possível rebaixamento do Ceará, porque aqui ninguém fica fingindo que um time não influencia no outro. Tanto que a derrota ontem, que alguns falam que estava sendo comemorada, prejudicaria o Ceará. Então, esse elo entre dois clubes rivais sempre existe, sempre vai existir. E sempre vai interferir, desde a postura da torcida até as decisões da diretoria. Tá? O que eu acho é que, assim, causa um certo... Porra, uma festa dessa,
né? Depois de um resultado tão ruim, porém, conhecendo um pouco do que a gente já vem conhecendo, né? E anos acompanhando mais de perto, faz parte da torcida do Fortaleza também a autocelebração. Essas festas fazem parte da cultura da torcida do Fortaleza. Eu acho que, assim, a gente aprendeu um pouco isso. E por mais que soe estranho, você ter uma festa daquela, depois de um resultado frustrante, porque foi um resultado frustrante, você pode ver até aqui no chat, algumas pessoas falando, não, é isso, é festa, eu tava feliz. Tava tudo eu pronto. frisei aquilo, 40 mil pessoas pensam diferente de mim. Tinha 40 mil pessoas lá. Eu estou dizendo que eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou falando que eu... Tava tudo pronto, tava tudo armado, e aí faz a festa. Eu acho que assim, virou uma característica da torcida do Fortaleza. Assim, ó, o que é que aconteceu em outros anos? Curiosamente, foi 2 vezes com o Bahia, né? O Pedro vai lembrar. No ano em que o Fortaleza terminou na 9ª colocação, o último jogo da Série A, a torcida já tinha preparado a festa. Se não garantisse a 9ª colocação, e o Fortaleza queria terminar na 9ª colocação, teria a festa também a mesma coisa. A mesma coisa também aconteceu o ano passado, quando vence o Bahia e o Fortaleza já estava preparado a festa. Se não conseguisse, a festa ia ter. Então, é da característica do torcedor do Fortaleza. Mas vai ter torcedor puto, indignado. Se o Fortaleza não terminar na 9ª colocação, caramba, perdemos a chance de terminar entre os 10 primeiros. Assim como tem torcedor hoje que está querendo de novo o time. Porque o Fortaleza, quer ou não, ele está batendo recordes ao longo das temporadas. E o cara tá olhando, cara, se a gente tiver mais uma vitória, a gente supera o Vitória daquele ano. Se a gente terminar no G10, vai ser 3 anos de Série A, 4 anos de Série A com 3 vezes dentre os 9 primeiros, os 10 primeiros colocados. Então tem isso para o torcedor. Por exemplo, se o Fortaleza terminar entre os 10 primeiros e o Corinthians for do 4º para baixo, o Fortaleza vai ser o 7º do ranking da CBF. Tudo isso no pacote do torcedor, ele quer ainda conquistar até o final do campeonato. Óbvio que ele quer, mas não vai fazer disso, o fato de não conseguir, uma situação tipo assim. Claro que o cara vai lamentar, ele vai lamentar, mas ele também não vai, por tudo que ele viveu nessa Série A e por tudo que ele já conquistou nessa temporada, não tenha dúvida que o torcedor está muito mais satisfeito e principalmente isso que o Fred mencionou, vendo o seu maior rival passar pelo que está passando, o torcedor é mais festa ainda, entendeu? Então eu acho que é nesse contexto que a torcida acaba... Minhoca, e tem uma questão cultural que é muito forte. E a gente vai aprendendo com o tempo. E quem é um cara lá de Fortaleza, quando a gente fala algumas coisas aqui, ele fica puto. Ah, porra, vocês estão... E às vezes, quando a gente vê alguma coisa de lá, também não pode não compreender. Eu vou citar algo que aconteceu depois da final da Copa do Nordeste, tá? E eu acho que a gente nunca citou aqui, mas a gente comentou muito, Cássio. Desde a noite, né? A gente ficou no estádio por 3 horas, pelo menos, né? Fazendo a live. E a gente saiu do estádio, acho que por volta de 11h30, meia-noite, né? E nós tomamos um certo susto, digamos assim, por não ver a festa pela cidade, né? A gente não viu na madrugada, mesmo sendo domingo, a gente não viu na madrugada, ali no final da noite, madrugada, bares lotados com a camisa do Fortaleza, lanchonetes abertas com torcedores do Fortaleza, tá? Quando o Sport ganhou do CRB e foi para a final, e eu também passei 2 horas da manhã por Boa Viagem, não tinha uma lanchonete em Boa Viagem que não tivesse absolutamente tomada de torcedores do Sport. No dia seguinte, você andava pelas ruas de Fortaleza e você via muito poucas camisas. Você via pouca camisa de Fortaleza para quem ganhou o título. Aqui em Pernambuco, ganhou um título, pode ser o estadual. No dia seguinte, a criança vai para o colégio, o pai autorizando ela a entrar com a camisa do time. Né? A cidade fica tomada pelas coisas do time. E no estádio, por exemplo, a festa é muito menor aqui. Ninguém faz uma festa no estádio aqui. Pode ter sido no dia de Fred, apenas um dia que Fred ganhou essa percepção, mas também pode ser um costume diferente apenas. Isso é. Assim como, por exemplo, a gente não vê por aqui festas como a gente vê no Castelão. Ah, a torcida do Santa faz festa. E nem tem o menor indício, porque mesmo vendo isso do Fortaleza, ainda não despertou a vontade de fazer algo parecido. O Sport fez lá um mosaico, que inclusive foi contratado, se não me engano, pelo próprio cara que organiza do Fortaleza, que ajudou a fazer o mosaico do Sport na final da Copa do Nordeste. E o cara acertou, o cara, fizeram um contrato do cara para ganhar dinheiro, o cara fez mais do que certo de aceitar a proposta. Mas mesmo aquilo não despertou, Fred. E aí ele diz, vamos fazer o mosaico nos aflitos, o mosaico no Arruda, o mosaico na ilha, ou na própria arena, ainda continua sendo algo que
Isso me chamou Que não muita faz. atenção, assim. A dormida cedo da cidade no domingo. Eu não tô falando de 3 da manhã, não, tá? Eu tô falando de meia-noite, meia-noite e pouco. Me chamou muita atenção. E me chamou muita atenção o dia seguinte não ser uma. Claro que você via camisas de Fortaleza na cidade, obviamente, mas não era uma avalanche, né? Só que ao mesmo tempo o estádio é incomparável. Então, como muitas pessoas falaram aqui no chat, né? A festa no estádio é parte inerente hoje da torcida do Fortaleza. É parte inerente. Eu acho que até havia alguém dizendo assim: tem gente que vai e não entende nem muito do jogo. Vai pela festa, as pessoas cantam músicas, as pessoas sabem as letras das músicas decoradas, né? O telão chama. É uma vibe totalmente diferente, né? Do que a gente vê aqui, né? Do que a gente vê em Salvador. Cada lugar tem um pouco da sua peculiaridade. O do Fortaleza, pela experiência mais recente, né, que eu tive, pelo que a gente assiste, é uma super vibe de estádio, né? O pré-jogo é muito grande, o pré-jogo é muito bem feito, tá? A festa no estádio, da saída, inclusive isso é muito lucrativo para o próprio clube, né? Porque você está ali consumindo ao longo do dia. É Eu acho muito a festa parecido, gigantesca. Fred. É muito parecido com um evento, na verdade, aqui. Um grande show. Vai ter o show de Elton John, como teve aqui na Arena Castelão. Todo mundo vai para o show do Elton John, termina o show, todo mundo vai para casa, entendeu? Então, assim, aqui não tem uma coisa, pelo menos assim, né? Eu nunca reparei. Tem, por exemplo, quando acontece um título, por exemplo, Campeonato Cearense, quando tem uma rivalidade mais direta, acontece mais. É isso, aí tem uma noite de fogos, aí no outro dia, aí o cara faz questão de usar a camisa do seu time por ter vencido o rival. Mas eu acho que em outras situações assim, você vê, por exemplo, você vê muito mais no dia do jogo, entendeu? No dia, por exemplo, Fortaleza e River Plate. A cidade estava, muitos torcedores do Fortaleza estavam animados com aquela partida. Você via muita gente com a camisa do Fortaleza. A expectativa era alta para viver esse momento especificamente. Mas, de fato, aqui não tem, pelo menos, alguns bares têm. Tem alguns pontos de apoio onde a torcida vai depois do jogo, vai comer em algum canto e tal. Mas não tem essa coisa de varar à noite, até porque era um domingo, né? Domingo, 11 horas da noite, o cara ia Mas trabalhar no outro dia. me chamou muita atenção isso. Mas faz parte, é o que eu disse. Na semifinal contra o CRB, eu acho que foi numa quinta-feira, assim como me chamou a atenção também. Não é que assim é regra absoluta aqui, não. Mas voltando da arena, né? Que é muito longe, e a gente também passou horas lá depois, me chamou a atenção ver assim o quanto, né, um jogo na arena, porque um jogo na arena aqui significa um jogo de 40 mil pessoas, né? Um jogo de 40 e poucas mil pessoas, que não é um jogo na ilha, que é um jogo de 20 e poucas mil. Quando enche, né? Então, assim, eu até pensei nisso, eu disse, como movimenta a cidade, né? Porque você passa, tipo, McDonald's que fecha meia-noite, não fecha, fica aberta. La Sabu que fecha cedo, não fecha, fica aberta. Os bares, todo mundo vai esticando pelo fluxo, né? Assim como acontece quando tem um super show, né? Um Guns N' Roses, né? Quando tem um show desse porte, também é a mesma coisa, todo mundo estica um pouco. Mas aí são questões culturais, pô. Assim, É. eu acho que a gente nunca vai imaginar que não faz parte da cultura. Eu não vejo a torcida do Sport, a torcida do Náutico fazendo uma festa tão organizada, tão, é, Intensa. é, tão organizada mesmo, sabe? Tudo perfeitinho, com tanta alegria, digamos assim, pela festa em si. Né? A do Santa Cruz talvez um dia seja capaz de fazer, mas mesmo assim ainda acho que ainda é muito diferente. O que a gente vê de Fortaleza é uma super produção. É uma espécie de um show. Né? É uma espécie de um show que tem um roteiro. Aquilo ali tem um roteiro, pô. As festas da torcida do Fortaleza têm um roteiro. Não é uma festa louca, um carnaval de Olinda, assim. É uma coisa roteirizada, de iluminação, de mosaico, de músicas, de bandeiras, de festas, de canções, de letras. Então, assim, é diferente. Eu acho que é difícil a gente medir e às vezes gera isso. Porque, de fato, o jogo de ontem é um jogo para o torcedor comum ir para casa puto, indignado. Mas a gente entende também. Eu acho que é mais pelo contexto do campeonato mesmo. Assim, é tal qual, vamos lá, o Sport conseguisse a vaga do acesso ali na penúltima rodada. Como eu acho que a torcida do Bahia, né, até falou assim, não teve assim essa coisa
subimos. Estava na cara que ia subir o Bahia, entendeu? Mas também é diferente, Mioca. Eu sei que você vai tentar comparar, mas mas assim, é diferente, não significa que um é certo ou errado, não, é só diferente. O mais próximo que eu lembro, é só diferente, não é nem certo ou errado, é só diferente. O mais próximo que eu já vi disso, o Sport não estava jogando em casa, foi em 2014. O Sport estava. Desculpa, 2007. Que 2014? 2007. O Sport campeonato complicadinho ali e tal. Aí teve um jogo contra o Cruzeiro. O Sport deu 30 mil na ilha, fez o gol de Gabiru, que tinha feito o gol do Mundial com o Inter. Aí o Sport fez 1-0, salvou. Festa porque salvou ali. Só que o campeonato andou. Aí na última rodada, o Sport pegou Juventude rebaixado, Juventude já rebaixado. Se o Sport vencesse, ele estava na frente, se ele vencesse, se ele perdesse, ele seria ultrapassado, certamente. Mas se ele vencesse, ele iria para a Sul-Americana. E que já ali era vista como algo interessante para o Sport. O Sport perdeu esse jogo, do Juventude. E foi, assim, uma frustração gigantesca. Não teve esse negócio de, escapou, o time estava quase rebaixado, mas escapou. Na hora que escapou, dobra a meta. Escapou, o que é que tem para fazer agora? Na rodada seguinte era a Sul-Americana, perdeu do rebaixado e todo mundo ficou puto com aquele jogo. Magrão falhou, inclusive. Ficou com raiva, mas ficou com raiva. E perdeu lugar no G10 também, né? Perdeu lugar no G10 2020, também. Porque na última rodada, o Sport dependia só dele para ir para a Sul-Americana. Fora de casa, Minhoca. Contra o Atlético Paranaense, veja só. É foda, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, mas a questão não é jogo em casa. Não é a mesma coisa. Você tá na última rodada dependendo só de si, você perdeu. Veja, eu fiquei, viu? Eu fiquei. Mas exatamente quem disse que não houve comoção, Fred. Teve comoção? Não teve. Não. Mas eu também acho que não era caso de ter comoção, não. A comparação não é a mesma, Minhoca. Pô, Atlético Paranaense fora de casa com Atlético Paranaense em casa. Mas é isso que eu tô dizendo. Você sabe que não é a mesma coisa. Mas é isso que eu assisti o jogo do Bahia nesse dia, porque para mim a chance maior era o Bahia. Era mais fácil o Bahia perder do Santos, né? Era Bahia e Santos. Mas é óbvio que há uma frustração com a situação, mas não dá para transformar para uma coisa para ser, pelo menos ninguém transformou, mas ninguém transformou, é porque você está tentando traçar paralelos que eu acho que não existem. É isso que eu tô dizendo. Tem gente que concorda com você, tem torcedor Fortaleza que está indignado até agora, porque empatou ontem. O que eu estou dizendo é, eu como torcedor, eu não ficaria indignado com essa situação. E a chance, ela não acabou. É bom deixar claro. Tem mais 2 jogos. Não, com a situação eu não ficaria, não. Veja só. Eu não chegaria em casa. Veja só, eu não chegaria em casa. Eu não chegaria em casa e perderia uma noite de sono, não. Exatamente. Não é ser tipo assim. Ninguém falou isso também, não é isso, não, porra. Não é isso, não. Porque você falou a palavra puto, pô. Ninguém tá puto com a situação no jogo. Eu não conseguiria ficar cantando depois. Eu não conseguiria ficar cantando depois. Mas eu também não perderia minha noite, não. Eu sairia para comer normalmente. Isso eu tô falando até numa fase que eu me importava mais, assim. Eu não ficaria. Porra, perdi a noite, o Fortaleza estragou minha noite, né? Porra, eu queria ir pra Libertadores. Eu acho que não é pra tanto, não. Agora ficar. Não é pra tanto. Claro que não é pra tanto. Se fosse a última rodada e o último jogo, ok. Selando o rebaixamento do Ceará, tá? Porque, queira ou não, o gol do Palmeiras ontem. Mas e se fosse o último jogo e o empate evitasse a vaga na Libertadores? Aí o cara fica puto. Jeito. Claro, ia ter essa fundação. Ia ter. Lá ia ter. Olha só, eu só quero entender uma coisa. Se a festa acontece de todo jeito. Por exemplo, que eu estava falando de última rodada. Se ontem fosse última rodada, Fortaleza e Atlético Goianiense brigando para. Ou seja, não é o Atlético Goianiense brigando para ser campeão brasileiro, não. O Atlético Goianiense brigando para não ser rebaixado. Porque o Atlético Paranaense está sempre lá em cima, né? Aquela comparação que você fez em 2020. Então, o Atlético Goianiense brigando para não ser rebaixado, Fortaleza bem acima do Atlético Goianiense. Se vencer, está na Libertadores, termina 1-1. É festa? Não é possível. Eu acho que seria. Cara, assim, pelo que eu vi ontem, seria. Eu entenderia, assim, haver uma reclamação maior por ontem, é como o Fortaleza, por exemplo, se tivesse jogado que jogou contra o Palmeiras. Da maneira como jogou contra o Palmeiras, se repetisse o desempenho que apresentou naquele jogo, exatamente contra o Atlético Goianiense, acho que poderia até ter gente reclamando, vaiando, entendeu? Poderia ter, porque o time, da maneira como jogou contra o Palmeiras, foi, assim, passa longe. Aliás, a gente até falou no telecast, dizendo que foi a pior partida do Fortaleza na Série A, mesmo se você compara com aquele primeiro turno horrível que o Fortaleza teve. E ontem não, ontem a equipe teve possibilidade de vencer. O Fortaleza teve a possibilidade de vencer. Acabou desperdiçando, ou seja, o time lutou até o fim para conseguir.
E no final já tinha uma festa preparada e os caras foram lá, fizeram a festa, botaram o LED e tal, depois terminou e foram para casa. Nada a ponto, como disse Fred, de o cara dormir. Claro, hoje ele fica pensando, pô, se tivesse vencido, a gente estaria muito mais próximo, como o América Mineiro, por exemplo, que foi o que mais celebrou essa rodada, né? Porque foi o único que venceu. Todo mundo perdeu ou empatou. O América Mineiro, se o Fortaleza tivesse vencido, o Fortaleza estaria muito mais animado. O torcedor do jogo do Palmeiras está dizendo, a gente vai bater no Palmeiras de novo. Ou seja, o entusiasmo do torcedor ele sempre vai existir. E quando se a torcida do Fortaleza fazia isso quando o time estava na terceira, estava mal, imagina um ano. O ano do Fortaleza esse ano é excelente, porra. É mais um ano excelente do clube. É mais um ano excelente do clube. Isso não dá. É o que eu falei. Celebrar o ano não está em discussão, não. Ninguém tá. Só estou falando assim que, tipo, não interessa o que acontece no campo, assim, se tiver uma festa marcada, é festa. Assim, Cássio, assim, respondendo sua pergunta, eu acho que, sem dúvida alguma, se fosse a última rodada e o Fortaleza perdesse a vaga na Libertadores por isso, a festa seria do mesmo jeito, porque ele é assim que funciona lá. É assim eu realmente funciona, acho beleza, que... é só entender. Eu cresci no futebol, eu se queria, eu ia para casa assim, revoltado. Mas assim, mas acho que tem é normal, é diferente. Tem contextos históricos, né? Claro de que tanto tem. tempo, A torcida do Boca Juniors leva 5 a 0 dentro de casa, continua cantando. Assim, exato. São perfis. São perfis diferentes. Tem contexto de 8 anos de Série C. Por isso que eu falei que esse debate é muito bom. E tomara que eu acho que a galera do chat dessa vez aqui não tá não tá ninguém jogando hate nem nada. Eu tô lendo aqui, tá um debate ok. Porque a galera entendeu que a gente tá falando como visões particulares. Não é assim, o futebol deveria ser assim, o Fortaleza está errado. O debate não é isso. O debate é como um vê o futebol, como outro vê o futebol e tal. E você observando dessa forma, esse debate fica bem interessante. É só ninguém pegar, de repente alguém pega um recorte, joga os caras lá do Recife acham que a torcida não acho que a torcida Fortaleza deveria ser, não. Repito, eu devo estar errado. Só tô falando como eu vendo de longe, assim como eu achei curioso. Ponto. E é isso, Cássio. Assim, claro que são 8 anos de Série C. E claro que, assim, o recorte, e eu falei isso nas lives passadas, é o melhor recorte, né, do futebol do Nordeste na Série A em sequência. Se o Fortaleza cair ano que vem, é porque a maldição é maldição mesmo. Porque o Fortaleza é o único projeto que deu certo. O projeto do Sport falhou, o projeto do Bahia falhou, o projeto do Ceará falhou. Né? Todos entraram na Série A em crescimento financeiro. O Vitória também, né? O Vitória é um pouco antes. O Vitória já estava em queda, né? Eu acho que o Vitória não teve essa coisa de novo rico, sabe? O Sport ali, quando subiu 2015, 16, 17, teve a coisa do novo rico, de ter muito dinheiro para gastar. O Bahia teve, o Ceará teve, o Fortaleza teve. O Fortaleza é o único que alcança as metas. Como o Mioca falou, o Fortaleza pode... gastou, mas os tiros foram muito mais certos, né? Assim. Isso. O Fortaleza está próximo de ter a terceira campanha entre os 10 primeiros colocados na era dos pontos corridos. Algo que o Bahia não fez, o Ceará não fez. O Sport fez uma vez, o Fortaleza fez o Vitória fez 2 vezes. Então, assim, é algo que era um cometa Halley para o futebol do Nordeste, né? Pode se tornar relativamente comum pelas mãos do Fortaleza. Tá? Então, é um projeto certo. Se cair ano que vem é porque é maldição mesmo. Porque eu já acho que Ceará e Bahia nem flertaram tanto assim, né? Nem tiveram desgaste financeiro, operacional acentuado para ser rebaixado. Vitória e Sport, sim. Né? O Sport caiu já roendo o osso. Né? A permanência de 2020 é um milagre. O Sport caiu roendo o osso. E o Ceará e o Bahia, não. O Ceará e o Bahia tinham problemas técnicos que foram empurrados com a barriga. Tá? E o Fortaleza, que esse ano tinha problemas técnicos, conseguiu, na janela, dar uma arrumada muito grande na casa. Né? Então, eu acho que esse é o cenário. E bate todas as metas. Eu acho que esse é o ano mais vitorioso do Fortaleza. Né? Ganha Copa do Nordeste, ganha Cearense, vai para oitavas de Libertadores no seu primeiro ano.
chega nas quartas de final de Copa do Brasil, consegue essa recuperação na O mais Série A. vitorioso foi ano passado, meu cara. Eu acho que esse ano foi em termos de tudo que o time teve a disputar, porque, pô, você juntou com Libertadores, G4 da Série A e semifinal da Copa do Brasil, veja só, ano passado foi ano mais passado foi maior. Eu não acho. Enfim, eu discordo, mas assim, eu acho que esse ano era um ano muito mais difícil para o Fortaleza, porque no ano passado tinha um calendário, de uma certa forma, até não é mais fácil, mas tinha assim, você disputou uma Libertadores, pô. Uma Veja Libertadores só, G4 da primeira divisão é algo assim, não é possível você dispor. Não, tudo bem. G4 da primeira divisão é algo assim, muito mais difícil do que chegar nas oitavas de final da Libertadores. Mas Libertadores no porque meio, a premiação, a premiação do ano passado, ela meio que veio esse ano com a participação, né? Então tem esse lado também. Tipo, e eu acho, já falando de resultados esportivos. Você o quarto lugar na primeira divisão é muito mais difícil do que chegar nas oitavas da Libertadores. Eu acho que oitavas da Libertadores, você ser lanterna da Série A e fazer a recuperação até tendo hoje... Mas aí é premiar a sua incompetência no turno. O fato de outro time ter sido bem o ano inteiro, aí tu vai dizer que o outro ano é melhor porque ele estava na lanterna e se recuperou? Não, mas exatamente. Quando você vai juntando Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, quarta de final de Copa do Brasil, que é só uma vaga antes da semifinal, e o fato de você conseguir uma recuperação que nunca na história do brasileiro teve tal qual parecido a essa, eu acho que esse ano ainda é melhor. Assim, mas assim, veja, eu só aceito debater esse ano se colocar o Ceará na conta. Eu acho muito melhor o ano 2021, porém o rebaixamento do Ceará, se entrar na conta, aí é que não acho. Para mim, é isoladamente. Sem colocar Ceará, sem colocar rivalidade. Não, sem colocar Ceará, ano passado foi melhor. Mas a minha opinião ano passado foi melhor. Só resultados esportivos. 2021 é muito melhor que 2022, pô. Assim, muito melhor. Até porque não houve, a gente falou isso, né? Não houve a super celebração da Libertadores. Se tivesse vivido a Libertadores com um pouquinho mais de intensidade, eu até concordaria, mas o Fortaleza viveu. A gente não viu esse Fortaleza do segundo turno do brasileiro na Libertadores. A gente não viu o Fortaleza da Série A do ano passado na Libertadores. Era sempre e todo dia um discurso repetitivo, cansativo, de botar time misto, de não sei o quê, de tirar o pé, de abrir mão, de não sei o quê. Aquilo era um inferno, uma chatice da porra que acompanhou o Fortaleza na Libertadores. Eu acho que foi muito mal vivida. Tá? Mas é um pouco difícil comparar, porque por isso que Pedro falou, a Libertadores esse ano é consequência direta da temporada 2021. Né? Eu tô falando de desafio técnico. O desafio, veja só, eu não estava falando, pô, o time está na Libertadores, pô, se está lá, é óbvio que está no patamar mais alto. O patamar esportivo mais alto do Fortaleza, veja como são coisas diferentes. O patamar esportivo que o Fortaleza alcançou mais alto foi esse ano, foi ficar entre os 16 da Libertadores. Esse é o maior resultado esportivo que o Fortaleza já conseguiu. Como é o do Bahia ter chegado nas quartas de final da Libertadores de 89, como é o do Sport ter sido oitavas de 2009. É o maior patamar esportivo, mas não é o maior desafio técnico. O maior desafio técnico enfrentado pelo Fortaleza foi ser quarto lugar num campeonato de 38 rodadas. Assim, e foi muito quarto, maior. Isso é muito mais difícil. Mas não é que seja pouco mais, não. Eu tô para ver, eu tô dizendo que se um G4 da divisão vale 2 oitavas da Libertadores. Eu sei, mas é porque, queira ou não, o fator Libertadores esse ano, de uma certa maneira, afetou no começo do Brasileirão, entendeu? Mas, Minhoca, vê só, o que o Fortaleza fez esse ano... Mas o que o Fortaleza fez esse ano é alcançável. O que o Fortaleza fez ano passado, eu não sei se é alcançável. Aí eu discordo total, pô. Alcançável não é alcançável. Não foi a equipe que fez da Libertadores? Não, Minhoca, não, mas aí tu tá puxando... É o que o Cássio falou, tu tá pegando o buraco pra puxar... Tu tá premiando o time ter sido lanterna, porra. Não é pra fazer isso. Inalcançável. Eu tô trazendo toda ano passado, pô. Eu tô trazendo toda a temporada. Campeão, veja só, eu não duvido, eu não acho nada absurdo que o Bahia, daqui a 2 anos, seja campeão do Nordeste, oitava Libertadores e 10º na Série A. Daqui a 2 anos, se o Bahia conseguir, a gente discute isso. Sim. Mas hoje, ninguém consegue. Agora, Minhoca, a gente fica velho e não vai ver um time do Nordeste sendo no mesmo ano G4 do brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. A gente não vai ver, negão. Dá para imaginar sim. Dá para imaginar. Vai. O Bahia nunca passou das quartas. O Sport tá morto. O Ceará vai para a segunda divisão. Quem é que vai fazer? Um time que vai disputar Libertadores, Série A, e ao mesmo tempo Copa do Brasil, vai conseguir esses 3 ao mesmo tempo, eu acho difícil. Oitavas de final, quartas de Copa do Brasil e possivelmente um G10,
Eu acho que vai demorar. Eu acho que é mais fácil A quarta Copa do Brasil foi vencendo um jogo, né, Mioca? Largou já na frente, né? Não, mas passou duas fases, eu acho alcançável. O campeão do Nordeste, eu acho alcançável. Tá? Eu acho alcançável. Veja só. Mas aí, claro que o Bahia, de tudo que o Fortaleza fez nos últimos anos, a coisa mais difícil de repetir é o G4, porra. Cara, o Fortaleza disparado, ele vai terminar em sétimo, tu pode ser sétimo, oitavo na Série A e ir para oitava da Libertadores ano que vem. Sempre final da Copa do Brasil, tu pode pegar uns mata-matas ali e chegar. Como é? Tanto é que o futebol do Nordeste tem várias semifinais no século XXI. Foi com Vitória 2004, Ceará 2005, Ceará 2011, Sport 2003, 2008, Fortaleza agora, ou seja, semifinal chega. É só ver o seguinte. Só tem um G4. É só ver o seguinte. Oitava da Libertadores já foi alcançado. Já foi mais do que isso. Chegou, chegou até com o campeão melhor. Chegou até com o campeão rebaixado, Fred. E naquele mesmo não foi rebaixado. Certo. O Fortaleza estava a ponto de ser... presta atenção. O Fortaleza estava a ponto de ser rebaixado na temporada. E conseguiu uma recuperação onde... Ok. Mas perceba, o Atlético Goianiense chegou numa semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Sul-Americana. Isso custou possivelmente o rebaixamento dele para a Série B. Sim. O Fortaleza, ele teve tempo ainda de se recuperar. Quando você olha o geral, você recuperar da maneira que foi na Série A, você garantir uma oitava de final de Libertadores e ainda 2 títulos na temporada, eu não tenho dúvida que esse ano é o mais... 2 títulos. E isso tu fala em relação simultânea, e de forma simultânea o Fortaleza foi G4 na Copa do Brasil na Série A. Assim, poderia ter priorizado um campeonato, poderia ter atrapalhado o outro e não aconteceu. O time foi Libertadores é diferente, cara. Com Copa do Brasil. Uma coisa é você pegar o CRB no ano, e no outro você pegar o Estudiantes, o River Plate, o Colo-Colo. É bem diferente, pô. A Libertadores é a principal competição da América do Sul. Não dá para fazer uma comparação Copa do Brasil com o Libertadores, em termos de peso. O ano que levou... veja só, o ano que levou o Fortaleza a Libertadores foi o ano anterior, pô. Agora sim, vou ser sério, eu acho que esse debate que a gente está tendo aqui, talvez só exista aqui. Eu acho que qualquer outro podcast no Brasil, se perguntar ao meu irmão, o que é que vale mais? É oitavas de final e não ser rebaixado, oitavas de final da Libertadores e não ser rebaixado, ou ser quarto lugar e semifinalista da Copa do Brasil. Eu acho assim que só aqui a gente se debate. Assim, eu acho que em outro lugar se debate. Não, mas aí você tem ainda a conta a Copa do Nordeste. Eu acho que você ter uma Libertadores no ano é um peso muito relevante, cara. Chegar no oitavo mas a Libertadores do ano... No primeiro ano. Mas aí a gente vai para o contexto também. A Libertadores foi fruto do título do ano... da conquista do ano anterior. E repito, foi a Libertadores que toda quarta-feira, toda semana aqui, era uma exceção de saco... Era uma exceção de saco da galera de Fortaleza que não vale nada, que é melhor não botar. Chegou nas oitavas. Eu sei, que é melhor não botar, que tira o você pode ser que não sei o quê. Você pode ser campeão roubado, você pode ser campeão sem jogar nada, mas está lá, conseguiu Fortaleza, conseguiu as oitavas, Fortaleza conseguiu a permanência, vai ter de novo a Sul-Americana, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense, foi a quarta de final da Copa do Brasil. Tá feito. Tá feito. Assim como estava no passado também. Isso. Mas, Minhoca, só um ponto, que eu agora, acho que você entendeu, mas uma galera não entendeu. Que a torcida estava largando, aí é um outro contexto, pô. É outro contexto. Veja assim, Emerson Pereira falou assim, vocês minimizando a Libertadores é foda. Porra, veja por outro prisma, a gente tá maximizando o G4. Assim, em vez de você achar que tá minimizando... Quem tá minimizando? Peraí, e outra coisa. A torcida do Fortaleza minimizou a Libertadores pra cacete. E a gente aqui dizendo tem que ser time titular. Se cair, caiu. Tem que ser, esquece o jogo do brasileiro. Vai caso, com tudo. E dizer que a gente tá minimizando. Mas nesse caso, tá comparando como se fosse, tipo, a Libertadores do Fortaleza e o G4 fosse no Sport. Como se fosse, tá ligado? Meu irmão, as duas coisas são do Fortaleza. Tipo, assim, a gente tá comparando duas coisas do Fortaleza. Cada um acha uma coisa mais interessante. O G4 do Fortaleza. Sabe a galera que a gente tá falando do final do campeonato. O baralho. Tá falando do final do campeonato. O baralho. O G4, esse G4 do Fortaleza. Veja só, a participação da Libertadores é gigantesca. Esse G4 do Fortaleza é uma carta imensa. Inalcançável. Porque inalcançável. Eu não sei se a gente vê de novo, não. O Bahia jogou, mas na hora que for pro G4, pontos corridos, G4, quem foi? Todo mundo calado. Eu não sei se a gente vê de novo, não. Eu não sei se a gente vê de novo, não. O Bahia pode botar City, 2 City, 3 City, eu não sei se a gente vê de novo, não. Vamos aqui, só para entender. No ano passado, quando o Fortaleza terminou no 4º lugar, todo mundo sabia que para essa temporada, o Fortaleza não bateria de novo o 4º lugar. Não bateria. Não tinha como ser maior do que isso. Porém,
teria para essa temporada ainda uma Libertadores a disputar. Teria a Série A, teria tudo que iria disputar e ainda teria uma Libertadores, certo? Quando você entra nesse componente, porque é óbvio que quando entra uma Libertadores, você vai dar um foco na Libertadores. E aquela coisa que o Fred mencionou, a torcida estava dizendo, mas o clube estava focado na Libertadores. O Fortaleza estava poupando na Série A, como, por exemplo, botou um time B, time C na primeira rodada, perde para o Cuiabá, o torcedor nem se preocupou tanto, mas bastou ter uma sequência de 3 derrotas, a tal frase... Rebaixou o Ceará naquele resultado, ó. Do Chatinho, por exemplo, quando largou com 3 derrotas, naquele momento o torcedor ficou preocupado, cara, na Libertadores a gente não vai ser campeão. E na Série A com essa largada, aí preocupa. E aí, para o torcedor, virou esse misto. Mas tinha muita contestação em cima do Vojvoda, porque o time jogava de um jeito na Libertadores e não jogava o mesmo na Série A. A gente só tem que ter cuidado, até porque eu já falei alguns minutos, eu deixei bem claro que eu não estava debatendo o patamar esportivo. O patamar esportivo, eu frisei isso. O maior alcançado pelo Fortaleza foi 8º da Libertadores. Eu estava falando de desafio técnico, dificuldade. E assim, Gabriel até falou do Raiz Tricolor, falou aqui, Cássio, o Fluminense fez exatamente a mesma coisa, mas em anos invertidos. G4 em semifinal da Copa do Brasil em 22 e quartas da Libertadores e 7º do Brasileiro em 21. E todo mundo acha melhor esse ano atual. Você joga 8 meses contra os maiores times do Brasil, que são maiores do que os outros times do continente, e tu tá lá em quarto lugar. Assim, nesse caso, não é a Libertadores não é só estar falando de desafio técnico. O desafio técnico dela foi inferior ao que o Fortaleza encontrou e conseguiu superar na primeira divisão. E a galera falou assim, em termos de resultado, eu sei que é comparado ao ano todo. Aí eu vou dar outro exemplo. Estou defendendo só a minha posição. Eu nunca vou dizer que é sério, é da minha posição. Em 2015, vai falar agora há pouco, o Sport foi 6º lugar. Fez a mesma pontuação que o Fortaleza foi 4º. Ou seja, foi uma grande campanha. Dentro do campeonato, ele fez assim, ele somou o mesmo número de pontos. Ou seja, foi uma grande campanha do mesmo jeito. Só que não foi Libertadores, porque não tinha G6, e ficou 2 posições abaixo. Naquele ano, o Sport perdeu o Pernambucano, sendo eliminado pelo Salgueiro. Copa do Brasil, apanhou, não lembro nem onde que foi parar. Mas um ano antes, foi campeão da Copa do Nordeste, em cima do Ceará, dentro do Castelão, foi campeão pernambucano, eliminando o Santa na semifinal e ganha do Náutico na final. E na primeira divisão, estreando na arena, visitante, né? E na primeira divisão, 2014, não ficou nenhuma rodada na zona de rebaixamento. 0. As 38 rodadas fora da zona de rebaixamento. Todo mundo do Sport só lembra do time de 2015. Assim, você pensa, qual o time assim? Todo mundo fala, porra, o time de 2015 é do... Meu irmão, o ano todo de 2014 foi um ano muito mais seguro. Muito mais seguro. Eu acho uma coisa interessante. Aí, o time de 2015, no futuro, o time de 21 vai ser mais lembrado que o de 22 do Fortaleza. O time de 21 vai ser mais lembrado que o de 2022? Vai. Com certeza, pô. Até porque o de 22 foi mexido. O de 22 foi mexido. Porque eu acho que tem uma coisa, ó, o Gabriel colocou aqui, uma coisa que eu concordo. O G4 é um feito maior de dificuldade. Libertadores é um feito maior de proporção. E eu concordo muito com essa frase. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso, eu falei 2 formas aqui. Não, mas perceba. Mas tem um detalhe importante, Cássio. Eu lembro demais do vídeo do Gabriel. No vídeo do Gabriel, no começo do ano, quando o Fluminense caiu na Libertadores. Gabriel indignado. Como é que vai pagar Felipe Melo? Como é que vai pagar Fábio? Os investimentos todos que foram feitos. Aí o time foi para a Sul-Americana. Cai na fase de grupos da Sul-Americana. Era também um contexto. O que é que sobrou para o Fluminense? Campeonato Brasileiro. É muito difícil hoje para um time brasileiro, com exceção de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que está decepcionando demais essa temporada, você conseguir fazer várias frentes em competições. Principalmente para uma equipe que é daqui, velho, do Nordeste, pô. Do Nordeste é muito difícil. O Fortaleza conseguir essa recuperação na Série A, conseguir na primeira Libertadores umas oitavas, é muito grande. É muito grande. Agora, mas claro, isso aí foi não disse, apaga assim, não sei se é com outras palavras, mas assim, já disse 2 vezes. Isso eu não discuti, não. Se o Fortaleza tivesse no ano passado uma terceira competição que também puxaria, possivelmente o Fortaleza não teria conseguido o 4º lugar da Série A do ano passado. Para esse componente desse ano, ele tinha uma Libertadores que praticamente comeu ali metade, ou um pouco mais da metade, aliás, desculpa, um pouco menos da metade ali do primeiro turno da Série A. Assim, mas, enfim, a gente já rodou, cada um já deu seu ponto de vista. Eu acho que esse ano ainda é o ano mais vitorioso do Fortaleza. Até porque do ano passado o Fortaleza caiu na semifinal, na Copa do Nordeste, o que foi considerado uma tragédia. Assim,
Nos Caiu pênaltis, nos pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo campeão Atlético Mineiro. E na primeira divisão ficou em quarto lugar, num jogo que rebaixa o Bahia na última rodada. E ele ganha quarto lugar, ganhando o jogo com o Corinthians perdendo. Ainda ganha a posição, termina em quarto lugar. Assim, enfim, a gente está andando em ciclos aqui. Para mim, eu acho muito maior o quarto competições. Em 4 ele superou a meta. Em 4 ele superou a meta. Mas não é assim, não é valor A meta da Libertadores era cair da não, fase de assim, grupos, Minhoca? Era terceiro lugar, disputar pelo menos a Sul-Americana.